Seja bem-vindo a mais um capítulo aqui do Tamo Junto, né, dando continuidade à entrevista com o médico psiquiatra Marcelo Piquet, especialista em dependências, que é fundador e um dos donos do Espaço Village, que tem clínica em Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro, e tem também uma clínica em Copacabana. Tá? E ele está lançando uma iniciativa super bacana, né? Um curso de formação, especialização para dependências, né? De terapeutas em dependências. Me perdoe qualquer coisa, ele vai me corrigir. E a gente estava aqui conversando sobre essa sacação que ele teve, né? E a diferença que o curso do Espaço Village é um curso presencial. E a maioria dos cursos que eu saiba até agora desse tema hoje no Brasil são online. Marcelo, fala um pouco dessa diferença aí. Então, o que eu vinha falando é que os pacientes, eles, quando procuram ajuda, eles já estão muito perto, assim, de precisar de uma intervenção mais completa, como, por exemplo, uma internação ou uma intervenção desse tipo, né? Então, o que acontecia era que muitos alunos que eu mesmo pedia dos cursos online que existem aqui no Rio, que são excelentes cursos, assim, no conteúdo que eles dão, muitos alunos, eles chegavam lá na instituição e lá dentro eles, pela primeira vez, iam encontrar um paciente. Então, muitas vezes a pessoa não tinha jeito e também não sabia, porque nunca viu um paciente na frente. Tem gente que não se adaptou, não é todo mundo consegue trabalhar com saúde mental. Os pacientes que têm dependências, eles muitas vezes também têm um problema psiquiátrico associado, isso não é incomum, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, problemas de personalidade. Então, muita gente chegava lá dentro e não se adaptava, né? Daí surgiu a ideia, então, de fazer esse curso presencial para que o aluno realmente trabalhe, aprenda a trabalhar. A ideia do curso, Jackson, é que o aluno aprenda a trabalhar, sabe? Não é só que ele assimile o conteúdo, é que ele saia de lá em condições de trabalhar em qualquer clínica. Na verdade, essa é a ideia. Claro que isso depende também do quanto o aluno está interessado em participar das atividades, né? Uma coisa importante, o curso é presencial, as aulas teóricas são presenciais e há uma série de atividades que a clínica executa. Algumas delas os pacientes podem entrar por vídeo também, reuniões de família, podem entrar por vídeo, reuniões Os de equipe, pacientes, não, os alunos, né? perdão. Tranquilo. Os Os alunos podem alunos. entrar por vídeo em algumas atividades, como reuniões de família e a própria reunião A terapêutica, reunião de equipe, né? a De reunião de, avaliação. a reunião de equipe e as reuniões com os pacientes, os grupos, entendeu? Porque muita gente por fazer curso online, não tem contato nem com o paciente individualmente, como não tem contato com os grupos, que são a essência do tratamento de dependência, né? É fundamentalmente pacientes influenciando pacientes, isso é muito comum no mundo inteiro, eu tive nos Estados Unidos algumas vezes, é o mesmo sistema. Esse fenômeno humano é o que dá origem ao AA, e que sustenta o AA e o NA e o JA e todos eles até hoje, pessoas influenciando pessoas, isso é muito forte na nossa área. Então, o aluno que faz o curso online, ele nunca vai ver isso, né? Curiosamente, por ser presencial, eu achei que houve uma certa resistência, muitas vezes, dos alunos. Ah, mas é presencial. E muitas vezes tinha um contato de WhatsApp e eu pedia a pessoa assim, olha, me liga. Aí eu falava, olha, de novo, né? Como fazer medicina sem ver um paciente, né? Você vai tirar sangue de alguém, você vai confortar alguém, você vai fazer algum tipo de intervenção, né? Não tem como. Você precisa ver o paciente, né? E é o que dá realmente inspiração. Te digo mais, não é só a questão técnica, né? É extremamente inspirador você ouvir, a gente sabe disso, ouvir as histórias dos pacientes, depoimentos. A primeira aula a gente trouxe uma pessoa que está em recuperação e está se tornando terapeuta lá junto conosco, deu um depoimento bastante emocionante. E isso inspira também, porque você vê essa área, tanta dificuldade, e aí, de repente, você vê alguns casos que estão funcionando, que a pessoa está despertando, mudou as percepções de mundo. E isso é extremamente inspirador, porque sem isso você não. Sem essa inspiração, na minha opinião, você não consegue fazer nenhum trabalho humano
realmente bem feito, né? E isso vale para os pacientes, como vale também para as famílias, entendeu? Mães, esposas, maridos, pais, filhos que passaram por, cujos parentes passaram por problemas tão graves assim e de repente vê o parente melhorar ou muda o seu comportamento que acabou influindo no comportamento da pessoa que está se tratando. Então, é muito mais completo quando esse curso é presencial. Uma coisa importante é que o nosso modelo ele prevê um tempo de internação, quando há necessidade, o paciente participa da internação e aí os alunos podem assistir a todos os elementos que compõem uma internação. E nós temos o que a gente chama o pós-tratamento, que aí é feito em geral em Copacabana ou aqui no Recreio. E então os pacientes, os alunos, eles vão poder participar da internação e também ver o paciente quando ele já está fora do tratamento, no sentido da internação, já está exposto ao Nossa, dá uma ambiente. tremenda experiência para o aluno, ou quem Tá? sabe, né, se ele se qualificar um futuro colaborador, né, ele vai É, acompanhar o histórico ali do paciente, né? exatamente. E uma outra coisa, um outro ponto interessante é que o pessoal me perguntava assim, mas Marcelo, qual é a qualificação para esse curso? Eu tenho que ser médico, eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser assistente Boa social, pergunta. Eu ia fazer essa nutricionista. pergunta. Eu ia fazer essa pergunta. E eu respondi o seguinte: o modelo de aconselhamento, o que a gente chama de conselheiro, é um modelo que foi importado dos Estados Unidos. Né? Conselheiro é um técnico, é um super técnico numa determinada área, que pode ser trauma, pode ser relacionamento de casais, doenças terminais, luto. Existem vários tipos de conselheiros nos Estados Unidos. Esse modelo pegou muito bem no Brasil, que muitas vezes é um parente ou um paciente que tem problema com álcool e droga e está em recuperação, geralmente depois de alguns anos, está uma recuperação sólida. Esse paciente, ele acaba funcionando, que agora é aluno, ele acaba funcionando como uma parte fundamental da equipe terapêutica, entendeu? Porque ele já teve aquela experiência. Olha, por exemplo, né? Eu já fui internado, ou eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso, olha, fiz assim, assim, isso funcionou. Então, o curso, ele abrange, temos médicos no curso, temos psicólogos no curso, e temos pessoas que não têm formação na área de saúde e que vão se tornar terapeutas também dentro desse modelo de aconselhamento, que é muito utilizado nos Estados Unidos quanto no Brasil. É o que a gente chama de terapeuta leigo, né? É um terapeuta que não é especialista, mas ele aprende uma técnica especial que foi desenhada para ajudar pessoas que têm problema com álcool e droga, e famílias também, né? Então, isso, eu não entendo que alguém possa aprender tudo isso sem conviver na vida real ali dentro de um centro de tratamento, entendeu? E essa foi a ideia do curso, manter, manter os alunos em contato com o que acontece realmente lá. E aí, na minha opinião, os que se dedicarem e conseguirem, que a maioria está muito dedicada e ligada a nós, vai sair de lá em condição de trabalhar em qualquer lugar. Essa é a minha meta. Que o aluno aprenda a trabalhar e não só que ele assimile os conceitos, entendeu? Quanto tempo de curso? O curso são 3 meses, são 12 sextas-feiras. Em alguns dias a gente vai ter a segunda Além aula. das sextas-feiras, tem também a participação Exato, em em outros outras dias, atividades. né? Exatamente. Então é mais do que essas 12 aulas. O negócio é Isso. mais. 12, na verdade, obrigado. São 12 aulas teóricas, em que a gente apresenta os conceitos e as bases das técnicas de tratamento que estão disponíveis hoje. E o aluno, além dessa aula de sexta-feira, ele pode participar de uma série de eventos dentro da instituição. Então, ele vai ver desde a hora que o paciente chega até a hora que o paciente tem alta, toda a transformação que ele passa. Uma coisa que a gente está ensinando agora é aplicar a escala diagnóstica. Existem instrumentos que nos ajudam a medir o quão grave é uma dependência. Né? Muita gente nem sabe que isso existe. Isso é uma ênfase importante que a gente tem lá. Por exemplo, uma pessoa tem dependência de cocaína ou de álcool. Tá, mas qual é a gravidade dessa dependência? Né? Já que eu não tenho um hemograma, um raio-x, como é que eu vou dizer se ela é grave, leve, moderada ou grave? Então, existem instrumentos que a gente chama de escalas que você aplica
nos pacientes e essas escalas ajudam você com uma resposta em que você entende pelas dimensões que estão alteradas na vida daquela pessoa o quanto a dependência é grave ou não. Por exemplo, se ele tem problemas com a lei, se ele tem problemas familiares, se ele tem problemas psiquiátricos, se ele tem problemas especificamente com álcool, com droga e empregabilidade. Muitas vezes a gente vê a gravidade da dependência pelas áreas todas que estão comprometidas em volta da pessoa, e não só pela quantidade de álcool ou pela quantidade de droga. É o quanto a pessoa fica disfuncional. E esse é o conceito fundamental da dependência química, e é essa ideia geral que a gente quer apresentar aí para os alunos. Especificamente sobre a dependência química, eu quero te convidar para a gente, num outro dia, fazer uma entrevista, ou mais do que uma, porque é muito assunto embaixo disso, mas sobre o curso, eu só quero, então, entender. Em 3 meses, eu fazendo as aulas nas sextas-feiras e participando dessas outras atividades, né? Reunião de grupo, reunião com família, participando ali, assistindo alguns atendimentos com os pacientes, eu me desempenhando bem no curso, em 3 meses eu saio qualificado como terapeuta leigo, podendo ter a chance de trabalhar em alguma clínica, né? Se possível no Espaço Village. Sim. Ou em alguma outra clínica, eu estou ali já encaminhado. Exatamente isso. Vai sair qualificado. E um detalhe importante, se a pessoa, nós temos médicos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, então para esses vai funcionar como educação continuada e aperfeiçoamento. Para quem não tem formação específica, na verdade o curso vai habilitar a pessoa para trabalhar e, sem falsa modéstia, vai sair muito mais preparado, com muito mais elementos para trabalhar do que só assistindo reunião online, que é importante, curso online, que são importantes, mas não são completos para uma formação numa patologia tão complexa, né? Essa é a ideia fundamental. Eu ia comentar isso. É impressionante como o paciente, de acordo com a gravidade dele, o paciente dele que sofre de dependência, da doença da dependência, né? Não é só o psiquiatra, é o psicólogo. Em muitos casos tem o assistente social, tem casos que precisa do acompanhante. Exatamente. Terapêutico, né? Exatamente. Que ele faz ali, tem que acompanhar. A gente tem um caso aí famoso, a gente pode falar, Casa Grande. Ele durante muito tempo ele andava com acompanhante, ele ia para Globo com um acompanhante terapêutico, ficava ali fora e acompanhava ele até a casa dele. De manhã estava na porta da casa dele, acompanhando ele para ele não ir lá buscar exatamente droga, isso, né? Então, e tem também a figura, como o doutor Marcelo falou, do conselheiro e do terapeuta, né? Então é impressionante como tem cada função específica e uma vai completando a outra, né? E fora isso tem ainda atividade física, né? A questão de hospital dia. Então, Marcelo, o tempo, né? Ele está se esgotando, a gente vai ter que terminar aqui. Se você gostaria que você fizesse assim uma consideração final, se quiser mandar um abraço para alguém, pessoal da família, enfim, ou algum profissional, e agradecer demais a tua presença aqui. Tá ok, Jackson, eu agradeço imensamente o convite, é um assunto que eu adoro falar, eu sinto que nós todos que trabalhamos com isso ainda somos pioneiros, porque estamos vencendo aí o preconceito da sociedade em falar disso. Hoje é ótimo que tem várias celebridades e pessoas que abrem isso, e isso ajuda muito a trazer pessoas para o tratamento, diminui o preconceito. Vou mandar um abraço em especial para os alunos que estão inscritos no curso, né? Porque eu estou falando aqui especificamente sobre esse curso, né? Isso é bastante importante. E dizer que as inscrições essa semana ainda estão abertas, marcelopiquet.com.br. As inscrições ainda estão abertas e quem quiser se interessar pode se inscrever e teremos prazer em recebê-los. Vai estar aí embaixo, Letre. Marcelo, obrigado. A gente costuma... Eu que agradeço. Tamo junto. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Se inscreve, dá like e até o próximo programa. Tamo junto.